Mais uma vez cumprimento a todos com a paz do Senhor e estamos hoje para mais uma aula que terá um assunto muito importante, que será Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Temos como texto base Efésios, capítulo de número 2, versículos 14 a 19. E assim nos diz o texto sagrado para fundamentar a nossa aula de hoje. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Graças a Deus por esse texto abençoado, onde vai fundamentar que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Na parte introdutória, o comentarista inicia dizendo o seguinte: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu no capítulo 2, versículos 11 e 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo, que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na lição que estamos estudando, falaremos logo um pouco mais na frente sobre o desdobramento dessa mudança. Nas lições de número 5, número 6, número 7 e número 8, elas estão fundamentadas no capítulo de número 2 de Efésios. A lição de hoje, ela está tratando exatamente a respeito da paz que Cristo construiu com sua morte na cruz do Calvário. Na aula anterior, nós falamos, usando o comentário do pastor Douglas Batista, que nós tínhamos dois grupos de pessoas. Aliás, eu falei três: a igreja, os judeus e os gentios. E hoje o texto fala de dois povos, de duas classes, que são os judeus e os gentios. Paulo separa as duas coisas, judeu e gentio. E no texto básico percebe-se que Cristo, com a sua morte, ele unificou, ele fez uma mudança na vida desses dois povos e na história dos mesmos. Por isso, se pegarmos, por exemplo, o versículo 13 do capítulo 2 de Efésios, hoje estamos com o versículo 14, no versículo 13, Paulo diz assim, mas é a conjunção adversativa que o professor Douglas Batista está utilizando, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então houve uma mudança por intermédio do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Então aquilo que antes para os gentios era algo distante, com a morte de Cristo, ele promoveu uma aproximação e uma unidade entre os dois povos, conforme veremos no decorrer da lição de hoje. O item de número 1, ele vai tratar acerca da parede de separação. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra,
com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir que um grego ultrapassasse essa barreira. A questão aqui, meus irmãos, é a barreira literal e a barreira espiritual. Nós temos duas barreiras, uma barreira que é concreta, uma barreira que ela é literal, um muro que separava os gentios dos judeus. Diz os historiadores que havia uma altura, uma medida de 1,5 metro dessa muralha, onde os gentios eles ficavam no seu átrio. De lá eles poderiam até sentir o cheiro do sacrifício, mas eles não poderiam participar dos rituais e das cerimônias celebradas pelos judeus, porque existia uma barreira. E essa barreira, conforme a aula passada, nota-se que é o exclusivismo religioso dos judeus. A religiosidade dos mesmos era um fator preponderante para que existisse essa separação. Portanto, os atos, os rituais, as cerimônias, os cultos que eram realizados, os sacrifícios que eram oferecidos pelos judeus, isso era coisa que diz respeito unicamente aos judeus. E todos os gentios, eles eram excluídos das cerimônias e dos rituais judaicos. E assim viviam separados. Na aula passada a gente usou a palavra separado, a expressão separada e a expressão sem Deus. Então os gentios viviam assim. Mas graças a Deus que pela morte de Cristo na cruz do Calvário, a barreira caiu, o muro foi tirado, a separação religiosa, o exclusivismo em relação aos gentios e aos judeus, Cristo elimina isso com a sua morte na cruz do Calvário. Para tanto, meus amados irmãos, é importante perceber que a barreira literal e a barreira religiosa, ela foi derrubada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O item de número 2 fala a derrubada da parede da separação. No item 1 diz a parede de separação entre os homens. Então a parede era um muro, isso literal, e as práticas religiosas dos judeus com seu exclusivismo religioso. Ou seja, eu tenho o meu grupo, eu tenho a minha igreja, eu sou a igreja, eu sou o povo eleito, vocês são desconhecidos, vocês não podem fazer parte do que nós fazemos, então nós somos o povo seleto. Cristo vem e unifica. Então essa é a mudança, derruba a barreira. No item de número 2, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio, separando, causando obstáculo entre judeu e gentil. Daí vem a chamada acepção de pessoas. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Os irmãos percebam, os irmãos notem que quando Pedro, por exemplo, ele foi à casa de Cornélio, lá na casa de Cornélio, o Espírito Santo fala com ele de maneira poderosa, e ele reconhece e ele expressa dizendo, mais precisamente no capítulo 10 e no versículo 34 do livro de Atos, ele disse: reconheço de verdade que Deus não faz acepção de pessoas, porque isso era uma máxima dos judeus para com os gentios. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. Isso é interessante. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Que coisa maravilhosa é a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus manifesta sobre os homens. Repito o versículo que Paulo escreveu a Tito capítulo 2, versículo 11, quando ele diz: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, Cristo morre e a barreira que nos separava, ela foi para o chão, ela foi para o solo, ela desapareceu, ela foi eliminada. Então essa morte nos trouxe liberdade, e liberdade única e exclusiva na pessoa de Cristo Jesus. Ele abriu o caminho. E conforme, irmãos,
a carta de Hebreus, capítulo 10 e versículo 19, você há de comparar quando o texto diz assim, Hebreus 10 e versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus foi o fator prioritário, principal, sobre a queda dessa barreira existente entre os judeus e os gentios. Cristo, ao vir a esse mundo, ele outorgou a liberdade, ele outorgou a ousadia, o poder e a liberdade de alguém agora no caminho religioso, espiritual, ter acesso a Deus, porque a muralha, ela caiu no chão, ela desapareceu, porque Cristo a eliminou. O item de número 3, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na tripartida da lei mosaica, moral, cerimonial e civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. Então a lei judaica, ela tinha 3 esferas, ela tinha 3 divisões, como se hoje já ouviram, a moral, a cerimonial e a civil. E a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela substitui essa lei, ela revoga essa lei, dando uma nova condição para as pessoas viverem em unidade. Há, por exemplo, a lei moral e a lei civil, que na verdade são 3. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábado. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Se você observar, por exemplo, quando ele diz que há uma que está em rigor, percebe, nota-se, compreende-se que a salvação, Paulo ele arroga para si e para a igreja, quando ele usa o texto muito conhecido de Efésios 2, versículos 8 e versículo 9, quando ele diz que não é pelos rituais, não é pela obra da lei. Aí ele vai na primeira parte do versículo 8, ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Então não é pelos rituais e pelos sacrifícios. Não, no versículo 9 ele diz, não vem das obras. Então isso é algo que Deus ele construiu através da pessoa de Cristo. Em Colossenses, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 16, há um texto interessante, quando ele diz, porque ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou das luas novas ou dos sábados. Então isso é página virada, isso é coisa do passado, isso é história, isso é apenas um registro. A cruz de Cristo era substitui esses rituais e agora é pela graça e pela fé. Então os gentios eles estão absolvidos de todo aquele julgamento que nós falamos na aula passada, das opressões, das perseguições. Eles estão agora absolvidos ou livres e com a liberdade plena, porque Cristo concedeu a todos eles agora a plena liberdade. O item de número 4 do ponto 1 diz a revogação da lei dos mandamentos. Nós vimos o conceito, agora é a revogação. Todas as vezes que há uma lei e aparece ou surge, elabora-se, cria-se uma nova lei, a nova lei, quando ela entra em vigor, a lei antiga, ela perde a sua potencialidade, ela perde a sua capacidade. Por isso a lei dos sacrifícios, ela perdeu a sua validade. E a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário, então entra-se em vigor a nova lei, que é a lei da graça. Agora é pela graça e pela fé. Isso não vem das obras. Por isso os gentios estão bem fundamentados com a palavra que Deus concedeu ao apóstolo Paulo para defendê-los e assim ratificar a sua condição de liberdade para a salvação. A revogação da lei dos mandamentos, a eliminação das barreiras
que dividiam judeus e gentios, se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Na lei existia ordenança, ou seja, na lei estava condicionado que os judeus deveriam praticar determinados rituais. Para tanto, na igreja do Senhor, isso foi revogado, isso foi virado a página. Uma nova lei, agora, ela substitui a lei dos sacrifícios. Ao entregar-se seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Que coisa linda e maravilhosa é saber que a morte de Cristo na cruz do Calvário revogou essas coisas. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 2, ele diz: se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então perceba o que ele está dizendo aqui. Em Hebreus capítulo 7 e versículo 27, ele diz que não necessitais, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele, Jesus, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Então Jesus, o escritor aos Hebreus, ele está ratificando ele está confirmando que os sacrifícios que eram oferecidos pelos sacerdotes na lei judaica, o sacrifício que foi feito por Jesus, ele retifica, ou ele faz uma correção, e essa correção é uma correção absoluta. E aqui há uma transitoriedade de um ato para um outro ato. É o ato de um sistema sacerdotal para um novo sistema sacerdotal. Um sistema sacerdotal judaico e lá do nosso sacerdote Arão, e agora o sacerdócio de Arão, ele vai ser substituído com seu sacrifício pelo sacrifício de Cristo, que não precisava oferecer sacrifício por si mesmo, porque não tinha pecado, e nem pelo povo como fazia o sacerdote, mas ele fez por todos, e uma vez só por si mesmo, ele apresenta como oferta em cheiro suave a o Deus Todo-Poderoso, que requeria uma oferta perfeita, e o sacrifício e a oferta perfeita foi o próprio Jesus na cruz do Calvário. E assim nós terminamos o primeiro ponto da nossa aula de hoje, falando exatamente a respeito da liberdade que os gentios tiveram na pessoa de Cristo, com a realização da sua morte e do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Vou parar um minutinho e logo em seguida retornaremos para sequenciar a nossa aula. Estamos de volta com o ponto de número 2 da nossa lição de hoje, que trata: pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada, e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Item 1. O conceito bíblico de paz. De acordo ou de forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Nas passagens em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo em sua morte na cruz. Desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Conforme o verso 14 da leitura que fundamenta a nossa aula, o verso 14 diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um,
e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então ele, Jesus, somente ele tinha a capacidade de realizar essa obra de derrubar a parede, de desconstruir uma história de confusões, de conflitos e da ausência de paz, de tranquilidade. Ainda escrevendo, Paulo, aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 20, ele diz assim: e que, havendo por ele, por Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, através da pessoa de Cristo Jesus, todos os gentios e judeus passaram a viver em plena paz ou em tranquilidade entre si. O item de número 2, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre os crentes e Deus, entre os judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus, conforme o verso 14 do capítulo 2 da leitura básica da nossa lição, que fundamenta o motivo da paz que há na igreja gentílica, ou na igreja dos gentios e entre os judeus. Então, os judeus, eles têm o seu ato religioso, a sua religiosidade, mas a igreja, ela caminha de uma forma separada, independente e liberta. Então, a lição de hoje está tratando sobre a liberdade que a morte de Cristo ela trouxe para os judeus. Então, a paz é essa ausência de conflito, a paz é essa ausência de falta de liberdade de ir e vir. Imagine, senhores, a falta da liberdade de ir e vir. Quais são os transtornos que causam uma barreira que lhe impede ir e vir? Então, os gentios estavam sem acesso a Deus, eles não poderiam ir e não poderiam vir, eles estavam longe, eles estavam distantes, mas a morte de Cristo favoreceu a derrubada da barreira, o caminho aberto para o céu, a liberdade aos gentios e a unificação de dois povos no sentido espiritual, judeu e igreja. No entanto, é preciso que fique bem claro: os judeus mantêm sua religião, os gentios mantêm-se na liberdade com Cristo enquanto igreja, então ambos caminham na sua forma. No entanto, hoje não há necessidade de que um judeu ele oprima os gentios ou a igreja por ser igreja para ter uma salvação pelo processo dos sacrifícios. Não, isso foi revogado. A lei da graça, a lei do Senhor, através do Espírito Santo, operando em Cristo e condicionando para que Ele desse sua vida na cruz do Calvário, então isso eliminou todo o poder dos sacrifícios e agora a crença em um único sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O item de número 3, a nova humanidade formada por Cristo. Cristo uniu os povos que outrora hostilizavam-se para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo formado entre os homens, ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas e a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Então esse aqui é o projeto de Deus, o projeto sobre a unificação. É interessante
atentar para a referência de Gálatas capítulo 3 e versículo 13, onde Cristo fez a maldição por todos. Mas isso a gente deixa para o próximo ponto, onde iremos tratar a respeito da tranquilidade que Cristo concedeu a todos os irmãos, a toda a igreja, através da obra de Cristo. Então, aquilo que era impossível aos homens gentios, aos homens que eram tidos como incircuncisos, os homens que eram tidos como pessoas que não mereciam nada de Deus. Então Deus concedeu a todos eles a liberdade para terem salvação, ter o perdão dos seus pecados e ter acesso a Deus e comunhão com o Senhor, o que é mais interessante. Fechamos assim o ponto de número 2 e já voltaremos para fecharmos a nossa aula com o ponto de número 3. Ponto de número 3, para concluir a nossa aula, diz: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo, no corpo de Cristo Jesus. Então, na pessoa de Cristo, a igreja, que é esse corpo, ela tem autonomia, ela tem liberdade, ela tem promessa e ela tem a efetividade de suas ações que prevalece nesse mundo e diante de Deus. Isso é uma maravilha, a todos nós sabemos disso, que somos seres sujeitos a fraquezas, sujeitos a dificuldades, mas o nosso Deus garante em nossa vida, através do Espírito Santo, na minha vida e na sua vida, muitas bênçãos espirituais para a glória de Deus. Item 1. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Veja algumas coisas que aconteciam com alguém que ia para a cruz. O réu, alguém que ia para a cruz, era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado ou nele existia alguns elementos que ele cita aqui, como acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Não era nada de moleza. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até ao local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, a igreja que se posta, a igreja que usa a fé num Cristo que morreu na cruz, esse Cristo, ele era no mínimo desmoralizado. Diziam os judeus, falavam os judeus, e os judeus históricos continuam falando a mesma coisa. A igreja, ela não tem autenticidade. Por que não tem autenticidade? Porque acredita em um homem que era réu de morte de cruz, e que era réu de morte de cruz, ele tinha maldição sobre si. Como é que alguém diz que é salvo, crendo numa pessoa que sobre si tinha maldição por ser um réu de morte de cruz? Então, isso para nós não é motivo de embaraço, porque pela fé na morte desse homem chamado Jesus, nós temos a liberdade, a salvação, a vida eterna e a graça para ser usado por Ele para testemunhar e receber dele as bênçãos do céu e, além do mais, compartilhar essas bênçãos com todos aqueles que necessitam das bênçãos do Senhor. Por essas razões, era escândalo. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa e entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cremos pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então ele subiu ao madeiro, e ao subir ao madeiro, a fé que a igreja tem é que ele no seu corpo, a lição falou de corpo, então ele no seu corpo santificou o corpo da igreja,
a todos que constituem a igreja, pela morte dele. Então a fé que a igreja tem é que ele se fez maldição por nós, para que toda a maldição que poderia ser colocada ou que estava sobre nós, ela foi absolvida, ela foi perdoada, ela foi eliminada. Paulo escrevendo na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, ele diz que a dívida, a conta, a duplicata que era contra nós, ele a cravou na cruz do Calvário. Então isso significa que ele eliminou a nossa dívida, ele cancelou a nossa dívida. Então nós estamos abençoados na pessoa de Cristo Jesus, que se fez maldição por nós na cruz do Calvário. Então estamos reconciliados com Deus, reconciliados com Cristo, reconciliados uns com os outros, e não há problema conosco em relação à nossa vida espiritual entre nós e a pessoa de nosso Deus. O item de número 2, reconciliados pela cruz de Cristo Jesus. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva, que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Paulo escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 18, versículo 19 e 20. Vamos observar aqui o versículo 18, versículo 19 de 2 Coríntios, capítulo 5. Veja o que diz Paulo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. No versículo de número 19 ele diz: Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ainda em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim o apóstolo: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para Jesus Cristo em justiça. Então, isso é a confirmação de que em Cristo Jesus nós fomos reconciliados pelo sacrifício de Jesus, que ele levou sobre si. Então a igreja, que é formada de gentios que outrora eram incircuncisos, hoje estão abençoados na pessoa de Cristo Jesus. Item 3, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade que existia de maneira vertical. Então, meus amados irmãos, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14 da lição, da leitura básica, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus, a igreja de Deus. Feito isso, concluímos a nossa lição de hoje, dizendo que na pessoa de Cristo estamos reconciliados e abençoados com o Senhor para a glória de Deus. Concluímos dizendo que em obediência a Cristo, ao seu sacrifício, a sua palavra, aquilo que Deus fez através dele, todos nós que formamos a igreja dos gentios temos a liberdade
plena em Cristo Jesus e estamos reconciliados com Ele. E sobre nós repousa o ministério da reconciliação. Reconciliar é mediar. Reconciliar é ficar entre aquele que necessita e aquele que pode abençoar. Então Cristo, Ele veio, Ele foi o nosso Salvador, Ele é o nosso Salvador e o será para sempre. E Ele hoje é o mediador entre a sua igreja e Deus, através exatamente do requerimento apresentado pelo Espírito Santo. Quando a igreja ora, quando a igreja suplica, quando a igreja pede, Deus está à disposição a qualquer momento que a igreja, que um crente individualmente orar ao Senhor. O céu está aberto porque há um acesso, não há mais barreira. Por isso, meu irmão, louve a Deus, mesmo que o inimigo queira acusar, mesmo que o inimigo queira trazer algumas notinhas de acusação, isso não vale nada, não leve em consideração, porque todas as notas de acusação que ele pôde criar e inventar, todas elas foram destruídas, foram desfeitas. Não há nenhum obstáculo, não há nenhuma barreira entre Cristo e a sua igreja, entre a sua igreja e Cristo. Jesus perdoou os nossos pecados e estamos santificados para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conclui dizendo: estamos reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Tenham todos um bom aproveitamento dessa matéria, dessa aula. Fiquem todos com Cristo e sejam mais e mais abençoados em Cristo Jesus. Agradecemos a gentileza do pastor Sérgio pela iniciativa de levar até os irmãos a ministração da aula da Escola Bíblica Dominical, para que todos tenham um bom aproveitamento e possam crescer na graça e no conhecimento que há na palavra de Deus. Obrigado a todos.